Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Manu. E hoje eu vou contar histórias minhas sobre minha infância, histórias engraçadas, histórias de machucados, histórias minhas resumindo. E tem várias histórias, tá? Não é exatamente várias assim, mas só pra contar. Umas 9, 10 mais ou menos, gente. Não, muito, não sei explicar se 10 histórias é muito ou pouco. Mas sei lá. Agora vamos pro vídeo! Então, gente, como eu vou dizer, eu não sei se eu fui uma criança meio encapetada ou uma criança calma. Dependendo das histórias, vocês vão resumindo como eu era uma criança, né? Então vamos começar pela história da barata. Então, é uma história meio, sei lá. Quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos, eu acho que toda criança já fez praticamente isso. Quando eu tinha uns 3 anos, eu estava na minha avó. Estava lá na garagem, estava brincando e a minha mãe não estava me vendo. Eu estava brincando lá, bem de boa, sei lá do que eu estava brincando. A maioria dessas histórias foi a minha mãe que me falou, tá? Porque eu não lembro de nada. Brincando lá, bem de boa, e eu olho para o chão e eu vejo uma barata. Ah, uma criança de 3 anos se assustaria com uma barata. A Manu de 3 anos não. A Manu de 3 anos, o que ela fez? Ela brincou com a barata, ela ficou brincando lá por mais ou menos uns 10 minutos com a barata. Depois a Manu resolve ter fome. A Manu ficou com fome. Nossa, em vez da Manu ir lá pedir comida para minha mãe, ela pensou: minha mãe fala que quando ela foi me ver, eu tava com a barata na boca. Só que eu não cheguei a mastigar. Só que, bem na hora, minha mãe chegou e tirou a barata da minha boca. Então, não sei como não tive uma doença fatal. Temos uma outra história na minha avó. Eu tinha também uns 2, 3 anos. Sempre gostava de brincar na garagem. Sempre que tava lá, o cachorro da minha avó ficava lá. Ficava brincando comigo, né? E eu era aquele tipo de criança. Tava subindo em cima do cachorro, fazendo cavalinho. Eu tinha um vício. Ficava mordendo a orelha do cachorro, gente. Ah, o cachorro tava nem aí, o cachorro deixava eu, né? Gente, que criança era essa? Próximo, parque aquático. Parque aquático, né? Um lugar para as crianças se divertirem, né? Um lugar muito massa para as crianças brincarem com a água. Só que eu, de 7 anos, sempre amei água, praia, piscina, resumindo, água. Eu era uma criança muito sarna também, né? E um dia eu tava lá no parque aquático, lá de Fortaleza, Ceará. Beijo para as pessoas do Ceará, se caso existem pessoas que me assistem no Ceará, mas se caso existe, um beijo para vocês. E, sei lá, a gente tava comendo lá, né, no restaurante do parque aquático lá, né. E daí tinha, não, eu tava hipnotizada. Tinha uma piscina assim que só tinha criança. Tinha uns brinquedos pra brincar. E daí um escorregador, assim, sabe? Bem massa, bem massa. Tipo, muito legal de brincar. E eu, uma criança de 7 anos, como eu amava brincar na água, enchi o saco da minha mãe pra eu entrar lá pra eu brincar. As 3 primeiras vezes minha mãe disse não. E resumindo, não. Só que eu era, no caso, né, uma criança muito persistente. Dizia não pra mim, eu ia até o final. Se eu botava uma coisa na minha cabeça, não saía de jeito nenhum, até eu conseguir o que eu queria. Persisti, minha mãe deixou. E meu pai foi junto comigo, né? E aquela piscina era, no começo era rasinha e no outro começava a ficar fundo. Fui lá, daí eu queria escorregar lá naquele escorregador muito massa. Nossa, o escorregador lá, o escorregador dos sonhos de qualquer criança. Fui lá, beleza? Meu pai prometeu que eu ia escorregar naquele escorregador e ele ia me pegar. E como meu pai que qualquer lugar mesmo que ele vai, ele conhece alguém ou conversa com uma pessoa.
E eu tinha subido lá no escorregador e eu pensei, agora eu vou escorregar. Meu pai tá prestando atenção. E quando eu já tinha sentado e já tava escorregando, meu pai, ele me vira e começa a conversar com o homem. E meu pai não me pegou. Eu juro, gente, eu fiquei uns 10 segundos afundada lá naquela água. E eu desesperada ali, gente. Eu não sabia o que fazer. Eu tentava ficar de pé, só que eu não conseguia porque era fundo, gente. Era fundo. E meu pai só foi perceber depois de 10 minutos. Tipo, né? Ó, pra mim tá escurecendo, gente. A história da Valeta. Eu tinha uns 3 anos mais ou menos. E eu tava numa chácara. E então meu pai foi jogar bola naquela chácara. Eu fiquei lá com a minha mãe, né? Tinha um riozinho lá. Essa sou eu de 3 anos. Tava lá, né? Bem de boa. E a minha mãe começou, tava conversando, né? Com meu pai, com o amigo lá do meu pai, bem de boa. E eu, de Manu de 3 anos, não parava quieta. Depois de 5 minutos, minha mãe foi perceber que eu sumi. Gente, eu sumi. Lá naquela chácara tinha uma valeta específica, que era uma valeta que não tinha água. Naquele dia não teve água, né? Ainda bem. Eu tinha caído de cabeça naquela valeta e a minha mãe jura que eu fiquei uns 10 minutos lá naquela valeta. Da minha mãe, o amigo do meu pai e o meu pai foram me procurar. E o amigo do meu pai, ele falou que eu tava lá dentro da valeta. E ele falou, a minha mãe fala, né, que ele me pegou assim pelas pernas, assim, sabe? E me levantou assim, sabe? Isso é bem louco, gente. Minha mãe, ela fala isso pra todo mundo, pra todo mundo, pra todo mundo. E eu fico tipo... E agora temos histórias sobre cabelo e sobrancelha. Gente, que criança que nunca cortou o cabelo, que cortou, raspou a sobrancelha? Gente, que criança que nunca fez isso, sinceramente. Criança que nunca fez isso. Se até hoje tem gente que vive picotando o cabelo, escondido da mãe, imagina quando eu era criança. Essa história que eu vou contar agora, eu lembro e sei lá o que eu tava na cabeça, sabe? Quando eu tinha, vamos chutar, 8 anos mais ou menos, eu era uma criança louca. Eu peguei uma sacola de lixo, coloquei assim na cabeça, sabe? Coloquei assim, botei dentro da minha cabeça, tirei assim do rosto, deixei tudo o resto assim pro cabelo pra dentro. Catei uma tesoura e fui cortar o resto que sobrou aqui atrás. Por que que eu ia fazer isso? Quando fui ver, tinha cortado meu cabelo. Cortou o meu cabelo, gente. Eu fui tirar o resto da sacola de lixo lá, cortei meu cabelo. É, gente. Na verdade, acho bem normal uma criança catar uma tesoura e cortar seu cabelo. Que nem o dia que eu estava na minha escola, eu tinha 4 ou 5 anos, né? Eu tava lá na escola, bem de boa, com as minhas amigas, e do nada elas tiram a ideia. Vamos cortar o cabelo? E eu, como uma criança super quietinha, que sempre obedecia, falei, Vamos! o que a gente fez? A gente foi pra baixo da mesa e meio que eu tinha uma franjinha, que nem essa franja que eu tenho aqui, ó. Essa franja de lá. Tinha essa franja. E o que a gente fez? A gente picotou, tava quase, não, tipo, cortou um pouquinho assim, um pouquinho lá, um pouquinho lá. E daí a professora viu. E a professora contou tudo pra minha mãe. Eu chorei na frente dela falando que não sei o que, a gente não tava cortando o cabelo, mas a gente tava. E daí eu chorei, minha mãe não brigou comigo, né? Graças a Deus. E daí nos outros dias as minhas amigas falavam, Vamos cortar o cabelo? e eu, qual é de vocês? Qual é? E daí eu ficava, vamos brincar, gente. Não vamos cortar o cabelo. Mas elas não ligavam porque eu falei e foram cortar o cabelo. E eu fiquei dessa vez de fora. E daí a professora brigou com elas, contou pra mãe. E daí a professora não brigou comigo. Quedas, machucados. Foi na mesma. Tipo, acho que eu tinha 5 anos. Foi na mesma sala com a mesma professora que isso aconteceu. Era aniversário de um menino autista lá na minha sala, né? E então
tava tendo lá, é que daí aquela escola lá era tipo, tinha como você fazer teu aniversário lá na escola, né? Na sala com seus amiguinhos, no dia de semana, no dia de aula. Super assim, insistia pra minha mãe fazer isso, minha mãe nunca fez, porque tinha aqui, né? E não era melhor, né? O menino autista, não é um apelido assim, sabe? Ele realmente era autista. O nome dele era Luiz. E eu tava lá na festa, né? Aproveitando lá, né? E daí, tipo, aqueles balão com gás hélio, sabe? Só que, sei lá, era balão normal, não era balão enfeitado, era balão normal, né? Colorido, né? Catei, tipo, tinha um montão, assim. Eu vou chutar que tinha umas 7 balões ali. Eu catei tudo assim, peguei pela mão e fiquei correndo, aqueles balões voando, né? O menino autista foi lá e começou a brincar comigo, né? O Luiz, né? Ele começou a brincar lá e eu correndo dele, né? Ele correndo atrás de mim lá com os balões, né? Tudo pá, bem bonitinho, né? A professora não chamou a atenção. Eu fiquei indignada que a professora não chamou minha atenção. Todo mundo lá quietinho, comigo, né? Tudo bem calminhos, né? E eu correndo lá na sala, fazendo a maior gritaria. Então, eu lá do outro lado da sala, vão lá e derrubam um suco no chão. E depois de uns 10 segundos que isso acontece, eu corro por lá e eu me estrambulho no chão, gente. O que aconteceu? Cortei aqui meu queixo. Peraí, gente. É pra ter cicatriz. É pra ter. Ó. Não sei se vai pegar, gente. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas é pra ter aqui, ó. Bem aqui. Não sei se vocês conseguiram ver, mas essa é a cicatriz. Então, tive que ir correndo pro hospital. E tipo, costuraram aqui, né? Ó, gente. A história final. Essa história eu acho muito engraçada. Porque pra provar que meu pai é, sei lá, meu pai não sabe castigar eu e meu irmão. Porque, meu pai é bonzinho, vamos assim dizer. Tava eu lá na casa, normalmente, assistindo a minha TV. E meio-dia meu pai veio, né, pra ele almoçar lá em casa. E tinha uma porta entre a cozinha e o quarto. E meu pai chegou, e normalmente meu pai chegava e queria assistir na TV, né? Almoçar enquanto ele assistia, né? Tava lá ele, né? Chegou, pá. E eu pensei, não, eu quero continuar assistindo meu desenho. O que eu vou fazer? Vou pegar minha cadeirinha, vou sentar, eu vou colocar minha cadeirinha encostada ali na porta e vou sentar lá e vou ficar assistindo, enquanto meu pai empurrando aquela porta lá pra ele entrar, né? E eu, tipo, me sentindo na guerra, assim. Eu, não, você não vai entrar. Meu pai, lá. Daí ele conseguiu abrir a porta, né? Claro, né? Meu pai, ele olha, briga comigo. E daí eu fico toda triste, melancólica. E ele vai lá e fala, vou te deixar de castigo. E eu pensei, não. Porque eu tinha uma cadeirinha, que era a cadeirinha do castigo. Ficava encostada assim na parede. E se meus pais me colocassem sentada naquela cadeira, eu só podia sair daquela cadeira depois que eles falassem que eu podia sair. Então, meu pai ele falou, vou te deixar de castigo na cadeirinha. Eu falei, não. O que meu pai faz? Meu pai pega a cadeirinha, coloca na frente da TV, continua meu desenho, ele bota eu ali pra assistir. E ele fala, você só vai sair daí quando eu mandar. Pode assistir aí. Você vai assistir esse desenho sim. E eu tipo, nossa, pai, que castigo bom, né? Toda vez que você chegar do trabalho, acho que vou fazer isso, né? Pra ter um castigo ótimo desse jeito. Sim, gente, meu pai botou a cadeira na frente da TV pra eu assistir. E o castigo era esse. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e comentem o que vocês acharam. Se vocês querem mais vídeos como esse. E uma pergunta, se vocês gostaram do cenário novo? Sim, gente. Vou começar a gravar mais vídeos aqui. Esse vai ser o cenário. Fique com Deus e tchau, tchau! We've been waiting for
for so long.